Bem-vindos ao Capixaba Cast 2026, chega com tudo no Orgulho Capixaba, uma nova temporada, um novo formato, novas personalidades, pessoas que são verdadeiro Orgulho Capixaba. Eu quero convidar você a acompanhar, compartilhar todos os episódios que serão divulgados toda semana aqui no Orgulho Capixaba, para você saber que ser capixaba é muito mais que um sentimento, é também compromisso e responsabilidade. Vini Santos, seja bem-vindo, Vini. Que honra, satisfação toda minha pelo convite. Muito feliz, eu não vou nem disfarçar que eu admiro muito Vini, um grande parceiro meu, é um verdadeiro orgulho capixaba. Obrigado. Também, Vini. E até falei que para mim vai ser uma grande oportunidade, porque eu vou ter onde conhecer um pouco mais você, o seu trabalho, aqui também pelo Orgulho Capixaba. Afinal de contas, esse é o propósito do Orgulho Capixaba, né? Evidenciar, conectar pessoas que fazem a diferença nesse estado, que tem cada vez mais mobilizado o Espírito Santo para o Brasil também. Então conta pra gente um pouquinho, se apresentando pra gente, afinal de contas, quem é Vini Santos? Eu tô curioso de saber o que te levou para ser corretor de imóvel, eu quero entender um pouquinho. Ah, que legal. Fala pra gente um pouquinho aí, Vini. Mais uma vez, é uma satisfação, tá, Lucas, ter participado do seu programa. Eu te admiro, a admiração ela é recíproca. Eu te conheci há mais ou menos uns 5 anos atrás, acho que foi no Home Experience ali do Claudinei Liana. Eu lembro. E eu te vi com aquela proeminência, aquela eloquência falando. Falei, gente, e ali o programa ele já começava. Aquele evento, na realidade, ele já trazia para a evidência das grandes pessoas, das grandes figuras do nosso estado. Verdade. E você foi um dos palestrantes principais. E inclusive no dia eu comprei o livro e você autografou. Eu fiquei felizaço quando você falou que já tinha meu livro, né? Sim. Um amigo em comum veio falar de você, aí quando eu falei, cara, o cara já tem meu livro, já venci na vida. É isso aí, é o livro de cabeceira da gente. Obrigado, né? Minha mulher adora ler o seu livro. O céu não é o limite, é o alvo. É o alvo, exatamente, que a gente sempre tinha aquela máxima, né? Não, o céu é o limite, não, o céu não é o limite, ele é o alvo, meu irmão, porque não tem limite. Mas conta pra gente, né, de onde você vem, um pouco da história, eu quero muito saber, tá, pessoalmente, ao que te levou para o mercado imobiliário, que é uma potência no Brasil hoje, quando fala Espírito Santo, Espírito Santo é uma potência hoje comparado ao Brasil, você que tá nesse mercado, você que é hoje a representação do Espírito Santo. O que te levou para isso? Assim, conta um pouquinho para mim. Uau! Olha, eu vou ser bem sucinto aqui. Ó, eu sou nascido eu sou de Vitória, nasci em Vitória, capixaba da Gema, mas eu sempre morei em Cariacica. Sim. A minha vida começa trabalhando ali aos 14 anos no Ceasa. Desde novo também. Eu era carregador de Ceasa aos 14 anos de idade. A gente brinca que você para ser um burro, você só falta o laço ali, porque a charrete você já tem. Já tinha ali. Então eu fiquei no Ceasa dos meus 14 até os meus 18, depois entrei pro Exército. Eu acho que eu entrei pro Exército. Essa parte eu não sabia que você tinha passado por lá. Eu fiquei dos 18 até os 22 no Exército, onde eu participei da pacificação do Complexo do Alemão e da PEN em 2011. Foi bem legal, assim, como experiência mesmo de militar. E o Exército, ele me trouxe muito sentido para a vida. Depois disso, eu fui convidado ainda por um coronel do Exército, que tinha um banco dentro do Exército, chamado Polpex, a trabalhar nesse banco. Aí isso para mim ia vencer na vida, né? Porque eu ia sair da vida militar, que era bem caótica e estressante, e trabalhar num banco 6 horas por dia, recebendo o dobro do que eu recebi como militar. Nossa, então, assim... Eu fui, ele me viu e foi muito interessante, porque a parte de vender, como você se vende, ela já começa ali. Porque quando eu fui fazer um empréstimo para pagar a minha faculdade na época, ele falou assim... Você quer dinheiro pra quê, rapaz? Você tem 19 anos, por que você quer dinheiro? Eu falei, não, coronel, é porque meu pai e minha mãe não pagam a minha faculdade. Eu fazia faculdade de Direito na época. Deixa eu perguntar, qual faculdade que você fez? Direito? Fazia Direito, eu tranquei e depois eu voltei. Mas aí eu precisava pagar um semestre, então um semestre já garantido. Aí eu fui fazer um empréstimo, um empréstimo pessoal para deixar um semestre pago. Sim. Ele gostou do meu jeito e o que eu estava fazendo, porque o padrão de quem tem 18, 19 anos fazer faculdade. Comprar carro, comprar moto, às vezes comprar um celular, que na época não era um computador, né? Na época era um computador, mas hoje é celular. Então, assim, quando eu fui totalmente o oposto daquilo, eu falei assim, você não tem interesse em vir trabalhar aqui, não? Eu brinquei na hora, eu falei, coronel, onde é que eu assino aqui? Uma oportunidade incrível. Pois é, e passou um ano, mais ou menos, ele me chamou para trabalhar nesse banco. E ali eu me realizei. Então, sobre a questão de compromisso, predileção e foco naquilo que eu penso na minha vida, o Exército ele foi muito... Isso explica muito, porque assim, eu sempre falo pra você, quando eu te vejo, né, você tem uma presença muito forte, um foco, essa energia. Sim. O Exército trouxe pra você também esse comportamento, né? Isso aí. Principalmente a disciplina. A disciplina e a ponderação, vamos dizer assim, o comportamento diante de uma situação extrema. Porque o militar, ele te dá essa obrigação de você ser ponderado nas suas atitudes.
A gente fala que o desconforto ele contribui para que você resiliência. Total. A resiliência é a tomada de decisão em situação extrema. E o militarismo ele te ajuda muito em relação a isso. A vida é assim também, né, Vinícius? Eu falo muito sobre a importância, acho que isso explica o seu sucesso, né? Porque a vida não é um morango, como o próprio meme, né? E aí, quando você passa pelo exército, eu imagino, nunca passei por lá, que já te prepara um pouco para esses percalços, a lidar com pressão, a lidar com foco, isso é muito importante. E principalmente, né, com as insatisfações da vida, porque eu tenho alguém que é superior a você, que é hierarquia, e você entende sobre a hierarquia e a disciplina, que uma pessoa vai falar algo que hierarquicamente ela é superior a você, e você vai obedecer porque você é subordinado a essa pessoa. E tem que dar resultado, né? Tem que ter entrega. E aí, quando você foi trabalhar ali que começou com vendas, aí como é que foi essa Aí eu fui pro banco, eu já me via como vendedor, porque eu sempre fui muito bom de conectar com as pessoas. Sempre com essa alegria? Sempre foi assim. Então, eu fui pro banco, e no banco tinha um produto que era o consórcio que eles não vendiam. E eu comecei a vender consórcio dentro do banco, porque eles não acreditavam no produto. E começou a dar certo. Aí naquilo eu já entrei para a carteira de imobiliário, para financiamento imobiliário. E eu conseguia trazer para os clientes soluções que alguns outros colegas não conseguiam também. Que bacana. Tem, assim, exemplo, coisa simples, de comparar os nossos cálculos com os cálculos do concorrente, ver onde que era mais atrativo ou não. E eu entendia bem que era sempre a visão do cliente. Então, assim, às vezes a gente perdia, porque eu tinha taxas que eram melhores. Eu falava, não, vai lá e fecha. E tinha gente que falava assim, não, eu não vou fechar. Eu vou fechar com você por conta da sua honestidade. E esse aspecto de venda, ele começou a surgir. Ali começou o relacionamento seu com venda também. Isso aí. E para eu entrar no mercado imobiliário, você vai achar, a curiosidade. você vai achar muito engraçado. Porque eu atendia como bancário um número de corretores expressivos. E eu via, me perdoe, mas eu vi um número de incompetência absurdo na prestação de serviço. O corretor, ele não sabia absolutamente nada de processos imobiliários, processo de financiamento imobiliário. Eu falei, cara, como é que pode? O cara vai receber o dinheiro dele. Eu não fazia ideia da comissão. Se eu soubesse que eles recebiam a comissão que eles recebiam, eu ia ficar ainda mais surpreso. Eu falei, não, eu ia julgar muito mais. Então, assim... E esse foi um dos motivos. O motivo principal foi quando eu e minha mulher, a gente procurou um imóvel para compra e a gente foi muito maltratado pelos corretores. A gente ligava, perguntando, eu tô vendo a placa de venda aqui do imóvel. Aí o cara atendia, ou quando atendia, porque às vezes não atendia, não retornava, ele falou, mas como é que você vai pagar isso daí? Eu falei, deixa eu ir ver primeiro o imóvel, deixa eu dar uma olhada. Não, amigão, preciso saber como é que você vai pagar. Eu falei, então entendi. Então assim, eu percebi que esse mercado, ele é um mercado que ele precisava de gente qualificada. Você viu uma brecha ali, o atendimento um oceano não é azul bom, de oportunidades. Por quê? Atendimento ruim e a desqualificação do profissional. E que tinha demanda, as pessoas querem comprar. Eu quero comprar, me importei na visão, na visão de comprador. E aí que a gente já começa a descobrir o que é o empresário. O empresário, ele é um solucionador de problemas existentes. Isso é bom, gente. O empresário é um solucionador de problemas. Eu gostei dessa frase. E por quê? Porque se você vê um problema e você consegue, vamos dizer assim, monetizar, ter retorno financeiro através da solução desse problema, por que não? E absolutamente tudo, né? Se você analisar o carro, o celular, o computador, são problemas que existem que alguém solucionou. E aí você já começou com a Vini Imobiliária? Nada. Tem toda a história aí, nada. né? Como que foi pra gente? Eu entrei numa imobiliária e essa imobiliária me deu uma oportunidade. Foi um suporte ali também. Isso, inclusive foi até um cliente do banco, que é chamado Didio. E esse cliente, ele olhou pra mim e falou assim, cara, você é muito bom. Você não pode ser só bancário. A pessoa, quando ele consegue ver um talento... E é lindo isso, quando alguém enxerga... Às vezes nem a gente tá vendo aquilo, né? Mas alguém enxerga algo maior que a gente. E ele enxergou, ele sabe assim, cara, você é muito bom. Você nunca pensou em ser corretor? Aí eu falei assim, como é que eu vou ser corretor se ninguém me ofereceu? Aí ele falou assim, não, então vem pra minha imobiliária. Ele era sócio de imobiliária na época. E eu fui entrar nessa imobiliária. E eu estava fazendo os contraturnos. Eu trabalhava no banco, tinha várias despesas mensais, então não tinha como abandonar o banco para me tornar 100% corretor. Então, o que eu fazia? Eu chegava mais cedo na imobiliária e ia para o banco. Aí, quando eu terminava meu horário do banco, eu voltava para a imobiliária e ficava até tarde da noite, às vezes até 10, 11 horas da noite. E eu comecei nesses contraturnos ter resultados. E aí uma coisa vai dando sustentação para outra. Sim. Até o momento
que aí eu saí da imobiliária, essa imobiliária não deu certo, por conta de questões da própria administração, que eu falo que isso tá muito relacionado à gestão, que hoje eu tenho minha imobiliária e eu falo que eu não quero fazer o que aconteceu lá para que eu seja um profissional, para que eu seja um empreendedor melhor, para que eu seja um empresário melhor, para que eu tenha pessoas que são apaixonadas em fazer o que fazem comigo. Entendeu? Isso é muito bacana, Vini, porque assim, toda vez que a gente passa por uma experiência, aquele que evolui é aquele que não quer repetir o padrão, né? É isso aí. E você falou uma coisa que me fez refletir muito, o padrão do corretor de imóveis mudou, graças a Deus, tá mudando cada vez mais, mas você já entrou para esse mercado tendo consciência do que não deveria fazer, né? Já tive experiência, por exemplo, de querer buscar salas para minhas empresas, tá no site, falei, meu irmão, o que tá no site eu já sei, né? Então, me orienta aqui, qual a melhor sala para enseada do SWA, tal. E aí você, antes de entrar, você já tinha uma visão que você queria fazer diferente. Sim, você vê, entrar no mercado imobiliário para mim foi uma escolha. E a grande parte dos corretores, pelo menos os da antiga, eles entraram para o mercado imobiliário por falta de escolha. Ou seja, o cara vai ser corretor porque não deu certo em nada. Ele não deu certo em nada na vida, vai ser corretor de imóveis. Eu quis ser corretor de imóveis. Então eu me qualifiquei. Eu estudei, sou formado em Direito, sou formado em Gestão Portuária, tenho algumas pós-graduações. Isso. E tudo isso me trouxe robustez, não apenas cognitiva, né, pedagógica, como também de conhecimento legal. Por exemplo, o banco me trouxe essa experiência, então eu não deixo nenhuma pergunta sem resposta em absolutamente nada. E faz sentido, porque, por exemplo, o direito realmente deu autoridade legal para isso, você conhece, o banco te trouxe caminhos. O banco traz experiência, o banco que... Isso é muito bacana. Vini, eu tô muito feliz de você estar aqui, tá? Obrigado, passando Lucas. super rápido o nosso tempo. Eu quero que você traga para mim um pouquinho uma importância sobre qual é a sua visão do mercado imobiliário no Espírito Santo. Você falou que já tinha esse gap, né? Quando você percebeu. Mas como que está hoje? O capixaba que está nos acompanhando, você que está assistindo, inclusive, comenta aqui abaixo, né? Você que já acompanha o Vini. Como que você enxerga a visão do mercado imobiliário no Espírito Santo hoje? Está bom, pode melhorar, está voando? O que tá em alta hoje aqui? Esse ano em específico, que é um ano de eleição, vai ser um ano muito otimista. Já é um ano muito otimista pra gente, porque... O ano político todo ano eleitoral, o governo federal, que é um governo presidencial e também o estadual, ele não quer implicar com nenhum tipo de predileção que vai interferir nas eleições. Total. Então, o que ele vai fazer? Incentivar queda de juros, como o Banco Central já sinalizou, mais crédito imobiliário para a Caixa Econômica. Por quê? Porque quer ser reeleito, entendeu? Então, assim... Aí abre um caminho para... Aumenta em demasia o número de pessoas buscando imóveis para compra, e isso faz com que as ofertas se tornem mais atraentes, mais aquecidas, e faz o mercado se tornar muito mais otimista em relação às vendas, às revendas e também aos lançamentos. Espírito Santo. O Espírito Santo cresce acima da média nacional. Nós temos quase que um país dentro do Espírito Santo. Ou seja, tudo que acontece aqui dá certo. Vitória e Vila Velha, que são as regiões que a gente atua, cresce acima da média do Espírito Santo. Então você vê o Espírito Santo crescendo acima da média nacional e Vitória e Vila Velha crescendo acima da média do Espírito Santo. Então como que eu vejo o nosso estado? Voando demais. Por quê? Porque você tem Vitória eleita como a cidade mais tecnológica e com a melhor qualidade de vida do Brasil para se morar. Aí você percebe também que as pessoas, quando vêm conhecer o Espírito Santo, eles ficam encantados, porque é um pedacinho do Sudeste que antes era esquecido, agora começa a ser visto, começa a ser encarado, as pessoas começam a visitar. Então, o mercado imobiliário, ele começa a se aquecer. Por quê? Porque quem mora nos outros estados, por exemplo, quem está em São Paulo, Rio de Janeiro, ou até Minas Gerais, fica encantado com isso aqui. E aí quer ficar, né? Exatamente. Que é o objetivo. E para essas pessoas, por exemplo, quem mora no Rio de Janeiro hoje, que paga 100 mil reais no metro quadrado para morar ali em Copacabana, no Leblon ou Ipanema, vem pra cá e fala assim, 30 mil reais no metro quadrado, eu vou pagar com certeza. Pra morar frente mar, com certeza. Qualidade de vida com a qualidade de vida. E o ponto principal, a sensação de segurança que essas cidades que são ali centrais, elas proporcionam. Então eu vejo o mercado imobiliário que está numa ascensão, continua crescendo, o empreendedorismo, o construtor, ele acredita nisso e está trazendo mais investimentos para nossa cidade, para o nosso estado, melhor dizendo. Que maravilha. Gente, Vini Santos, né? Vou deixar para ele falar agora a apresentação final para gente, deixar as redes sociais. Quem não conhece Vini Santos hoje no Espírito Santo, quero agradecer muito você por ter aceitado o convite, estar aqui no Capixaba Cast. O Capixaba Cast que traz como objetivo evidenciar e conectar capixabas que fazem a diferença. Quero que você olhe para aquela câmera e deixe aí suas redes sociais, convide as pessoas a te acompanharem, faça a sua apresentação final aí para gente. Para você que está buscando ou não imóveis, temos 2 Instagrams. Temos o próprio da imobiliária, que é um portfólio, que é o imobiliária.vinissantosimóveis.
E tem o meu Instagram, que é super irreverente, que eu associo vida pessoal com vida profissional, que é vinisantos.imóveis. Ali a gente apresenta os melhores imóveis que estão listados no Espírito Santo, a gente apresenta imóveis de luxo, como também imóveis de médio padrão, para você que deseja, às vezes não é só comprar, mas deseja viver, entender o que nós temos hoje de portfólio no mercado capixaba. Estamos à disposição, também temos o nosso site, que é www.vinisantosimóveis.com.br, e também o TikTok. Eu tô no TikTok também, tô voando lá no TikTok, que é vinisantos.imóveis. Para você que quer saber mais, só olhar lá e qualquer coisa, manda um direct, que vai ser uma honra te atender. É ou não é um orgulho capixaba, né? Vini, muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue te abençoando. E como eu sempre falo, o show está apenas começando. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Gentileza demais da sua parte. Valeu, valeu. Você que está acompanhando o Capixaba Cast, compartilhe, convide cada vez mais pessoas a acompanharem as nossas divulgações, os nossos episódios, inclusive sugerindo quem você gostaria de ver aqui no próximo episódio. Eu sou Lucas Fonseca, CEO do Orgulho Capixaba, e a gente se vê na próxima semana.